Estamos de volta com o programa Cidadania, hoje falando sobre projeciologia. Estamos tentando aqui, juntamente com você, entender o que significa isso. E para falar um pouco sobre a situação, o professor Samir Moraes. Professor, o senhor é formado em matemática, né, com especialização aí em sustentabilidade. Isso. Por que essa área da psicologia, vamos dizer assim? Claro. Na verdade, a minha formação, ela como todos nós do IPC, ela é independente dessas nossas pesquisas, né? Okay. Eu sou um cidadão como outro qualquer, que teve uma estrada aí, cultural, digamos assim, né? Fiz a minha graduação, depois fiz o mestrado, mas nesse desenrolar das coisas aí, eu me defrontei com essa particularidade aí, de que de que deve existir algo mais. Na verdade, isso sempre motivou as filosofias, a criação das religiões, das escolas estudos de conhecimento, né, Marcos? Não é diferente. Eu me deixei levar por isso, por pressão da própria vida, né? A vida, por exemplo, ceifou algumas vidas familiar mesmo, do meu tronco familiar, muito cedo. E esse fenômeno sempre me assolou, digamos assim. O que é a morte, né? Por que ela existe? O que estamos fazendo aqui? E por que a vida é cíclica, já que existe um crescendo de aprendizagem. A criança, ela sabe menos e vai progressivamente se tornando um adulto que sabe a cada minuto subsequente mais. Então, a morte física ceifa esse processo e parece ilógico. Essa ilogicidade, digamos assim, foi o que me motivou a fazer pesquisas. Interessante. Professor, a projeção consciente, ela, vamos dizer assim, também ajuda nos processos clínicos, não é, de saúde das pessoas? Ajuda porque a gente desenvolve, ao perceber-se, como eu falei, fora do corpo, avenidas de pesquisa, né, verdadeiros universos de pesquisas se abrem, né? Um deles é o estudo das bioenergias. Certo. Por exemplo, tudo que existe, a gente tem nos nossos estudos as evidências que tudo que existe uma contraparte energética. Okay. E digamos que nesse momento os olhos humanos decodificam as formas, ok? Como estamos nos vendo aqui no estúdio. Certo. Mas a gente percebe que por trás disso há um oceano de energia, onde a gente se contagia mutuamente, né? Então perceber que a gente está mergulhado num oceano energético, mas que você movimenta e tem controle sobre a energia que cerca o teu processo individual, né? Te dá determinadas ferramentas de usar esse processo a seu favor. Então a gente tem uma técnica nos estudos da conscienciologia e projeciologia, que é o desenvolvimento do EV, do estado vibracional, onde conscientemente, lucidamente, com a dispensa de qualquer ritual ou instrumental externo, apenas com o exercício da vontade, você movimenta as próprias energias de uma forma a fazer as energias se movimentarem com muita velocidade, Marcos. Isso possibilita o quê? Você fazer uma asepsia dentro daqueles processos já, digamos assim, crônicos, né, repetidos. Por exemplo, uma emoção ou um pensamento repetido durante anos a fio, okay, pode ser somatizado. Isso a própria medicina tradicional já evidencia, né? Certo. Então, com esse simples processo de movimentação de energia, a gente pode conquistar grandes ganhos nessa área também. Como você falou, e já conversamos no bloco anterior, depende muito de cada pessoa. Depende, mas o que é importante frisar é que isso está ao alcance de todos. A potencialidade de sair lucidamente pertence a todos. Afinal de contas, é um fenômeno que faz parte da natureza humana, é como falar. Certo? Se você tem o instrumental para falar, você é capaz de desenvolver o processo da fala. Certo, né? certo. Estamos falando exatamente disso, Marcos, da nossa natureza. Professor, o senhor disse bem no início que isso faz parte de uma pesquisa, né? E falando em pesquisa, em estudo, em que estágio está, né, esses estudos relacionados à projeciologia? Muito bem perguntado. Na verdade, vamos pensar, se a gente tem um fenômeno que a gente está afirmando aqui, tão natural, né, e disposto através de toda a existência humana, mas que a gente não consegue explicar através da ciência tradicional,
né? E para isso que existiram as religiões e os processos místicos, esotéricos, para conseguir dar sentido e explicação a esses fenômenos latentes. O IPC foi criado, ou a projeciologia e a conscienciologia, essas duas neurociências foram criadas por sugerir um novo paradigma, Marcos, uma nova forma, uma nova lente para identificar e conseguir estudar esses processos. Então, a conscienciologia, por exemplo, ela existe desde os anos 80, né, junto com a projeciologia, que é dos segmentos da conscienciologia, né? Existe desde os anos 80 e as pesquisas são extremamente adiantadas. Agora, é bom frisar que não existe um conjunto de pesquisas grupais que, ao encontrar pontos comuns, a gente estabelece verdades relativas de ponta, que a gente chama, né? Isso deve ser verdade, há uma hipótese de que isso seja real. Agora, a gente tem que frisar que o fenômeno da projeção é um fenômeno particularíssimo. Ele é da pessoa. Então, por exemplo, o Marcos ao fazer esse curso, ele vai ficar diante de um conjunto de instrumentos para que ele realize a própria experiência, né? E ao realizá-la, ele contribui com as suas pesquisas para o IPC, de forma que a gente possa levar isso a um conjunto maior e maior de pessoas. Ok, professor Samir, falamos ali do potencial que existe também a projeciologia para ajudar na questão da saúde. Torna também as pessoas melhores diante da sociedade? Sim, muito bem perguntado, Marcos. A resposta é parecida com a que eu apresentei anteriormente. Perceba que se a gente está dentro de um contexto altamente opressor da vida humana e todos fogem da morte porque é o maior tabu da humanidade e todos necessitam de conforto, querem ver sentido da vida, e às vezes é uma pessoa que tem absolutamente tudo, mas assim ela sente um vazio. Imagine que a hora que ela realiza um fenômeno da projeção consciente, se vê lucidamente fora do corpo, a ponto de identificar, de reconhecer outras pessoas e ver o próprio corpo, ela pode perceber o quê? Que na verdade ela é muito mais que isso aqui, né? E que existe muita coisa por se conhecer. Então, toda vez que o cidadão se vê nessa condição, ele percebe que há uma forma, então, mais correta de enxergar a vida humana, né? Existe uma ética humana, mas também há uma ética cósmica, maior, transcendental, que inclusive, onde está a vida humana também inserida. A tendência é sempre essa, Marcos, que a partir do momento que você leve a sério as suas pesquisas pessoais, você regule a sua vida de uma forma cada vez mais ética e cosmoética, como costumamos chamar. Ok, professor, nós vamos fazer mais um intervalo. Daqui a pouquinho nós voltamos aí com mais um bloco, o último bloco do programa Cidadania. Não saia daí.